Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, pessoal, eu sou a Erika Sais, a Kika, e a gente está começando mais um episódio do Perspectiva, esse programa que joga luz no papel das organizações da sociedade civil, das OSCs, das ONGs, como cada um prefere chamar, e a cada episódio a gente conversa com quem vive esse setor por dentro, a sua história, os seus desafios, suas inspirações e suas visões de mundo e de futuro. No fundo, Perspectiva é uma conversa sobre o Brasil que queremos, sobre como nós estamos tentando enfrentar e resolver os problemas que nós mesmos muitas vezes criamos. E no programa de hoje a gente vai falar de como a alegria pode transformar vidas, inclusive dentro do terceiro setor. O nosso convidado de hoje é o Wellington Nogueira, ator, educador, empreendedor social e fundador do Doutores da Alegria, uma das iniciativas mais inspiradoras do país. Paulistano, ele estudou teatro musical em Nova York, onde descobriu o trabalho dos palhaços hospitalares no Big Apple Circus Clown Care Unit. De volta ao Brasil, criou em 1991 os Doutores da Alegria, levando arte, afeto e humor a pacientes, familiares e profissionais da saúde. Mais de 1,7 milhões de visitas já foram realizadas. Reconhecido pela ONU e pela Choca, o Wellington é autor, palestrante, pesquisador da alegria e acredita que o riso é uma das expressões mais potentes de empatia, presença e humanidade. E para fazer essa conversa junto comigo, está aqui o Alan. Oi, Alan. Oiê. Que apresenta esse programa comigo. Que honra ter o El aqui com a gente. Ele é muito mais que isso, ele é um dos seres humanos mais elevados desse planeta, para a gente falar o nível aqui de convidados do Perspectiva, e é uma honra estar aqui te entrevistando, meu querido. Olha, é uma honra, uma alegria enorme também, porque assim, quando a gente se conheceu, você não estava assim tão envolvido com o terceiro setor, você já gostava, mas que bom te ver, Alan, agora completamente rendido, bem-vindo! E eu recentemente lancei um livro sobre o tema, sobre o marketing inspirando a transformação cultural, e eu tenho uma passagem que eu cito, que o bichinho me picou numa conversa nossa, onde você me contou sua história. Eu já conhecia, que é maravilhosa, que você vai dividir com o público, mas você me contou da Choca, dos empreendedores sociais, e de lá realmente minha vida mudou e a gente quer muito te ouvir. Alan, meu Deus, mais uma vida que eu arruinei. Puxa, que bom! Ai, que maravilhoso! Eu sou fã também. Eu lembro quando eu era assim adolescente, comecei a namorar, né, um pouco essa possibilidade de trabalhar no terceiro setor também, que você e o Doutores da Alegria foram inspiração. Eu acho que vocês foram, hoje olhando, né, como alguém que está já há muitos anos trabalhando nesse setor, porque isso foi há muito tempo atrás, também como vocês foram precursores também de um modelo de atuação da sociedade civil organizada, sabe? Então, para mim, uma honra também, uma alegria estar aqui fazendo essa conversa com você, Wellington. Olha, sem palavras assim também, porque o Doutores da Alegria foi algo que, quando surgiu na minha vida, eu sabia que não era um evento, era um compromisso mesmo. Então, e depois, o que eu não imaginava, né, é que um dia eu ia vir, porque eu morava em Nova York na época, essa coisa toda, e aí quando eu vim para o Brasil, por causa do meu pai, essa coisa toda, ficou claro que fazia sentido criar o Doutores da Alegria aqui. O que acontece, eu saí do Brasil, eu era professor de inglês do Objetivo, e para manter a atenção dos alunos, eu sempre dava letra de música, e quando dava letra de música, é claro, cara dura, eu me empolgava, cantava junto, essa coisa toda. Então, assim, a sala de aula já era um palco para mim. E aí, o que aconteceu é que eu falei assim, um dia, quer saber?
Porque eu me lembro que um aluno, para me sacanear, perguntou: "Você gosta tanto de cantar, né, professor?" Eu falei: "Ah, eu adoro." Ele falou: "Por que não aprende?" Eu falei: "Sabe que você está certo." E eu me lembro que aí eu peguei e eu vim para casa e comecei a procurar escolas de teatro musical em Nova York, essa coisa toda, porque eu falei: "Eu quero ser um artista completo, eu não quero só ser ator, eu quero cantar, dançar, representar." E aí eu achei essa escola, American Musical and Dramatic Academy, e imagina, naquela época era tudo por telefone, fax, no máximo, né? E aí eles aceitaram minha matrícula e eu fui. E eu fui para fazer meu curso e voltar para o Brasil. Mas, no processo, no primeiro dia de aula, a matéria era teatro clown, técnica de palhaço. Eu saí da aula e fui falar com a diretora, falar: "Ó, eu acho que tem alguma coisa errada, porque eu vim para estudar teatro musical, né?" Ela falou: "E agora tem um palhaço lá para me dar aula." E aí eu falei, ela falou assim: "Não, Wellington, é que o teatro musical, ele rompe com a realidade quando você, né, a emoção é tanta que você começa a cantar, porque falar não é suficiente. Daí a emoção fica tão grande que só cantar não é suficiente, você tem que dançar também, e é tão contagiante que leva todo mundo junto." Eu falei: "Tá, linda história, mas o que tem isso a ver com palhaço?" "Ué, o palhaço é o cara que quebra a realidade. Ele e faz isso com tanta maestria que todo mundo acredita, e todo mundo embarca nessa viagem." Eu fiquei com uma cara feia, ela falou assim, eu falei assim: "Não me convenceu, eu não quero." Ela falou: "Tá bom, eu também não quero assinar seus papéis que vão permitir que você fique nos Estados Unidos com visto de estudante." Eu falei: "Nossa, adoro palhaço, onde é que é a aula?" E aí então, e por acaso, hoje, o Doutores da Alegria, tudo que eu aprendi com o meu mestre John Townsend, que foi meu professor. E o John, eu acabei me envolvendo tanto que ele me contratou como um auxiliar. Então eu tinha que arrumar o escritório do, da escola teatro dele, que era uma escola teatro chamada If Every Fool, se cada bobo, baseado naquele ditado: se cada bobo usasse uma coroa, seríamos todos reis. E a If Every Fool foi a primeira ONG ou org cultural que eu conheci, e eu trabalhei intimamente nela, desde a limpeza até todo um aprendizado de palhaço, porque o meu professor de palhaço, John Townsend, ele tinha assim uma biblioteca enorme de livros sobre palhaçaria, comédia dell'arte. Então você vê, eu era um cara que fazia faxina, organizava as coisas, limpava, mas ah, tudo isso é o que me inspirou também para a construção do Doutores da Alegria. É, Então, hoje contando para vocês essa história, eu até me emociono um pouco, porque assim, a gente nunca sabe, né, o porquê que as coisas estão acontecendo. Mas foi o John Townsend, porque eu não imaginava que tivesse tanto conhecimento sobre palhaço assim. E foi aí que eu fui começando a ver a, a, a força, a potência, a história. Então, você vê, o John, ele foi um grande mestre, porque não só ele me ensinou, não só ele me introduziu para a técnica do palhaço, mas me apresentou palhaços incríveis e ainda me ensinou essa arte. Nada é por acaso, então eu sou muito grato a ele e a todos os grandes mestres palhaços que vieram antes. Mas Por de lá essa você ainda estava para ficar nos Estados Unidos, né? Isso era. Sim, pois é, então então, eu e estava deixa eu tirar uma dúvida também. O John é esse professor da primeira aula, é ele. É esse que você esse entrou e falou. professor da primeira aula de palhaço, na Isso, esse escola que você de entrou e teatro falou: o que que eu musical. tô? Vim aqui estudar teatro musical. Quem é esse cara que veio me dar Exatamente, aula de palhaço? E, exatamente. Eu falei: "Que isso? Que isso? Eu quero mas Broadway." Mas em que momento? Porque assim, né, você conta uma história que é você chegando em Nova York e
julgando, né? Julgando aquele palhaço, né? Literalmente. Eu não queria ser palhaço. Eu achava que ser palhaço, eu era tão ignorante que eu achava que ser palhaço era assim, tudo deu errado, eu vou ser palhaço. Sim, Entende? era o último Porque do último da arte. exatamente. Aí eu fui aprender. Tudo bem, o teatro, Grécia Antiga, mas os palhaços já estavam lá também. Os cômicos Mas e em tudo que mais. momento que isso muda? Como é que porque, assim, você hoje fala com muito orgulho e, assim, como um palhaço, né, e, assim, eu sou palhaço com orgulho. Que momento que essa chave muda? E olha, Ah, você tá falando com uma pessoa do circo, tá, não sou palhaça, mas eu sou do circo. Então é uma arte família, que eu prezo muito, tá. tudo de família. Não, você vê, nada é por acaso, né? Mas o, quando a minha primeira aula era aula de palhaço, eu falei, tô fora, não quero fazer. Aí eu fui obrigado, né? Senão não assinavam meus papéis de para visto de estudante. E o que que aconteceu? Eu sempre amei comédia. Desde criança, tudo que eu via na televisão, preto e branco, era Pernalonga, Tom e Jerry, Os Três Patetas, Ginny é um gênio, tudo que fosse comédia, Os Trapalhões, o Hotel do Barulho. Eu era um apaixonado por comédia. Eu sempre adorei a ideia de rir, de fazer rir. Então, agora, eu via o teatro, né? Eu via a comédia, eu não via o palhaço, não era nenhuma opção, por ignorância minha. E aí, o que aconteceu? Quando eu chego na escola, que eu, assim, peguei meu fundo de garantia como professor, essa coisa toda, para poder pagar a minha escola, essa coisa toda. E aí eu chego lá e a primeira aula é técnica de palhaço. E eu, na minha ignorância, falei, houve algum engano, né? Porque eu queria aprender a cantar, dançar e representar. E foi aí que eu perguntei, mas escuta, o que que tem a ver, né? Eu aqui, na escola de teatro musical, cantar, dançar, representar, o que que tem a ver o palhaço? Ele falou assim, quando você sai na rua, as pessoas estão cantando e dançando? Eu falei, não, só no teatro musical que isso acontece. Exatamente. Então, não é uma cena corriqueira, mas se ela é tão bem feita que você quer estudar teatro musical porque você quer fazer isso. Você quer levar essa emoção para as pessoas. O teatro musical, ele rompe com a realidade. A partir da hora que a emoção é tanta que você falar não é suficiente, você precisa cantar. E aí cantar não é suficiente, você precisa dançar também. E aí isso é tão envolvente que leva todo mundo à sua volta a fazer isso. Começa com o palhaço. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu amo palhaço, eu vou assistir tudo. Você vê, definitivamente, até contando essa história para vocês agora, aos 64 anos, e me lembrando, né, de tudo isso, eu, ah, eu acho que não existem acidentes. Eu acho que ah, eu, eu acho que antes de eu vir para o mundo, eu já devo ter feito esse acordo com os deuses. Porque a maneira como o riso, a graça, entraram assim na minha vida e envolvidos com saúde, né? Eu fui um menino que, assim, isso eu nunca abri, mas com 2 anos de idade eu fiquei internado entre a vida e a morte porque eu tive um problema, um divertículo, e na época não tinha exame de imagem, tiveram que me abrir para ver o que que eu tinha de errado. Então, uma história, carrego a cicatriz até hoje, tudo. Então, assim, muito cedo eu estava dentro de hospital, vendo médico e enfermeira à minha volta. Então, eu não sei se é sina, se é destino, ah, Conta a mas sua volta para o Brasil, que também tem a ver com isso, né? Na verdade, tem a ver com o lado tem. de médico, de hospital. Conta que é um momento muito interessante da sua vida que eu conheço. Bem lembrado, Alan, muito obrigado, exatamente. Eu estava lá, imagina, eu tinha me formado, eu tinha conseguido
entrar para o Sindicato dos Atores de Teatro, para o Sindicato dos Atores de Cinema, o que me garantiu o Green Card na época. Então, eu não tinha planos de voltar. Aí, um dia, tocou o telefone, e era minha irmã falando, olha, eu estou te ligando porque o papai teve um derrame. Ele está lá no INCOR, e, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu falei, não quero nem saber o que vai acontecer, eu quero estar aí. E no dia seguinte eu comprei minha passagem e no dia seguinte eu estava pousando no Brasil. E, e aí, meu pai, eu fui ajudando minha família na recuperação do meu pai e tudo mais. E como eu já trabalhava há 3 anos como palhaço em hospital, como besterologista ou clown doctor, então, e o meu pai, assim, o derrame tinha alterado um pouco o comportamento dele, essa coisa toda, né? Então, toda a preparação que eu tive como besterologista em Nova York, eu fui podendo usar com o meu pai. E então, e o meu pai, nós sabemos que o caso dele era muito grave, então depois de alguns meses ele faleceu. E eu pensei assim, bom, a vida foi tão generosa que eu acho que a melhor forma que eu tenho de agradecer é começar o trabalho aqui. Eu tinha feito isso assim em pensamento. E nisso veio na época, uma prima minha que trabalhava com comunicação, imprensa, essa coisa toda, ela batendo um papo comigo, eu não sabia, ela estava fazendo um release, mandou enfim, para programas, essa coisa toda. E aí veio, na época tinha o programa do Amaury Júnior. E eu me lembro que eu cheguei lá para fazer a entrevista, essa coisa toda, e eu nunca vou me esquecer, ele olhou para mim e falou assim, cadê o palhaço? Eu falei assim, não, sou eu, né? Ele falou assim, mas o que é isso? Você não está vestido de palhaço? Eu falei, não, é porque, enfim, eu vim de cara limpa primeiro, nessa coisa toda. Eu sei dizer que eu falei assim, essa entrevista vai durar 2 minutos. No final virou um programa inteiro, e a coisa mais linda foi que essa entrevista foi muito importante depois para mostrar para outros hospitais, enfim. Essa entrevista foi, eu diria assim, sem nenhum de nós sabia, mas foi a primeira semente que trouxe o Doutores da Alegria para o Brasil. O então Doutores da Alegria, porque nem esse nome tinha. E você, só para entender o link das coisas, né? Você, quando estava lá em Nova York, foi trabalhar com o seu professor John, aquele da primeira Isso. aula, e ele tinha uma organização parecida com o que viria a ser o Doutores da Alegria no futuro, é isso? Ele tinha uma organização que fazia. Não. A organização do John era tudo sobre a arte do palhaço. Então, era palhaço, comédia dell'arte, teatro físico, malabarismo, sabe? Todas as artes circenses. Porque o John, ele foi um garoto prodígio também. Ele estrelou um seriado de televisão, essa coisa toda, quando criança. Era ele e um cachorro, essa coisa. E o John sempre gostou muito de rir, se divertir, de palhaçaria. Então, e ele acabou se tornando meu professor nessa escola de teatro musical. Lá, se eu não me engano, que você me contou uma vez, de novo eu estou dando os bastidores, você conheceu aquele projeto do filme, do Patch Adams, não é isso? Que era aquele Eu conheci filme. o Pat. Então, é isso que é. Tá, então vamos lá. Primeiro eu conheci o John através da minha escola, porque eu fui para estudar teatro musical. Na escola de teatro musical, eu conheci o John Townsend e tinha aula com ele. E aí, então, deu certo porque justamente eu já era engraçado, adorava o clown, porque nas outras aulas de teatro, representação, teatro musical, todo mundo falava do meu sotaque, né? Apesar de eu falar inglês perfeitamente, eu tinha sotaque e eu não tinha ideia que eu tinha sotaque. E teatro, todo mundo, né, tem aquele ouvido. Então, sotaque era uma coisa assim que eu ficava tentando limpar essa coisa. E aí,
eu, por conta disso, eu fiquei muito envolvido com a escola e comecei a trabalhar fazendo limpeza e eu ganhava uma grana, porque eu também não podia trabalhar lá, eles me davam uma graninha e eu acabava tendo a minha oportunidade de conhecer mais, de me enfurnar mais com o conhecimento do teatro musical. E na aula de palhaço, ninguém ligava para o meu sotaque, mas eu sabia ser engraçado. E o John se conectou comigo na hora. E aí ele falou: não, eu quero vem, chega mais, vem conhecer meu espaço. E aí, então, justamente, na época, ele falava: ó, eu não estou te contratando, mas cada vez que você vier aqui me ajudar, eu vou te dar uma grana, tudo. Então, é, é, você vê, já era a arte me nutrindo. Então, nada é por acaso, né? Hoje, olhando para essa história que eu estou contando para vocês, ah, pô, meu primeiro professor de palhaço já era uma sumidade e que aquilo tudo que você vê hoje no Doutores da Alegria estava lá. É o que eu vi no If Every Fool. O If Every Fool quer dizer se cada bobo, que é um Você ditado falou, americano, mas só uma né? coisa, e o Pat Adams, ele te inspirou? Porque todo mundo Não, o conhece o Pet. filme, ou não, isso foi um... Desculpa. Não, imagina. O Pet foi o seguinte, Alan. Ah, um dia eu já era palhaço com o Big Apple Circus Clown Care Unit, né? Eu já estava clowneando, já era o Dr. McNachos. E aí, toda primeira sexta-feira do mês, a gente tinha uma reunião de todos os artistas. E um dia nessa reunião, o Michael apresentou, quero apresentar para vocês o Dr. Pat Adams, o próprio, né? E foi muito louco que a Pat conversou com a gente e tudo mais. Foi fascinante, imagina, um médico e palhaço ao mesmo tempo. E aí ele começou a dar uns exercícios, e no que ele começou a dar os exercícios, imediatamente, pum, os nossos olhares se conectaram, e aí eu comecei a entrar no exercício junto, e a gente grudou testas, e aí todo mundo começou a rir, né? E aí eu ainda me lembro que um colega meu falou assim, só podia ser o Wellington. Assim, foi essa conexão. E tanto que anos depois, quando eu reencontrei o Pat, a gente lembrou dessa história. Então, eu tive a honra de conhecer o verdadeiro em carne e osso, e eu me lembro o quão surpreendente tinha sido a ideia de um médico que se tornou palhaço, estudou para ser palhaço, justamente para poder se aproximar mais dos pacientes e ter uma qualidade de relação melhor. Mostrar um outro jeito de fazer a arte da medicina, porque tem isso, né? A gente fala artista, 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 mas o juramento de Hipócrates fala: prometo que eu exercer a arte de curar. O pai da medicina já viu a medicina como uma forma de expressão artística. Hoje é que isso está esquecido. Mas, e justamente, eu sou da parte da tecnologia humana. Enfim, são dessas coisas que ninguém explica, mas aconteceu. Então, E como é que, agora já voltando Pro para o doutor. Brasil, né? Você vindo para cá, enfim, e aí começando a usar os seus dons de palhaço ali no contexto dos cuidados com seu pai e tal, e aí vai fazer a entrevista, e aí você decide criar uma organização. Que momento você decide criar uma organização, um CNPJ? Porque é isso também, né? Tem esse lugar que você está vindo num lugar ali das artes, né? E tal, e aí de repente você decide criar uma organização e uma organização requer uma certa burocracia para ser criada e tal. Queria que você falasse um pouco dos desafios ali dessa criação mais da organização mesmo. olha, foi gradual. Depois que meu pai faleceu, essa coisa toda, houve essa entrevista, e aí um hospital chamado Nossa Senhora de Lourdes, que hoje já mudou de nome e tudo, a direção desse hospital me chamou, porque eles viram o programa na televisão, e aquele hospital ele estava num processo de total renovação. Tinha se redesenhado inteirinho e eles estavam com uma cabeça e tinham assim
trabalhado e tido consultoria de vários hospitais americanos, ou de um hospital americano, enfim. Então, eles estavam com uma cabeça completamente aberta para a história do palhaço no hospital. Eles viram o programa do Amaury, me chamaram para uma conversa, eu fui achando que eu ia ficar lá, tem uma reunião, e eu fiquei 5 horas lá dentro do hospital, e lá foi o primeiro lugar onde eu abri o Doutores da Alegria. Esse hospital hoje mudou de nome e tudo, mas era o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, e lá foi também o nosso centro de treinamento, porque o hospital inteiro ele acabou se envolvendo com o programa. Então, tinha uma relação assim muito bonita de carinho e de respeito com todas as áreas. Não era só com a pediatria, sabe? Então, eu só visitava a pediatria, mas eu passava pelas portas das áreas adultas, tudo. Enfim, foi lá que tudo começou. Tanto que lá, durante muitos anos, foi nosso centro de treinamento. E depois é que eu fui indo para outros hospitais. E aí, quando entraram as leis de incentivo, que os orçamentos começaram a ficar mais altos, eu fui precisando de patrocínio. E nesse momento vieram as leis de incentivo, que foram extremamente importantes, as leis de incentivo à cultura, porque esse dinheiro estava sendo usado para poder financiar o trabalho dos Doutores da Alegria. Foi aí que eu pude estruturar a ONG, né? Tanto que, você vê, eu comecei o trabalho em 91, mas a ONG, Doutores da Alegria, a associação, ela nasce em 95, 94, 95, né? O que faz sentido, porque aí a ideia já tinha pego, já estava divulgada, então não era uma... eu ouvi histórias na época, assim, sabe? Tinha advogado que falava, não, você pega uns amigos seus aí, porque eu achava que eu tinha que formar uma empresa, né? Mas eu falei, quando eu falei que era sem fins lucrativos, as ideias que vinham eram, não, pega uns amigos seus, você faz aí uma associação. E eu falava, não, não é com um amigo meu. Eu vi um modelo muito sério. Então, essa é a história do Doutores. Então, foi assim que nasceu a Associação dos Amigos dos Doutores da Alegria. E aí ela oficialmente começou a existir. E eu tinha aprendido a fazer o trabalho com muita qualidade, porque o terceiro setor nos Estados Unidos já, né, é uma força há séculos. E o Brasil estava, nessa época, começando a entrar numa fase de descobrir a importância do impacto social, das ONGs. Então, eu diria que Nossa Senhora do Timing ajudou muito, porque o Doutores impressionava as pessoas pelo trabalho no hospital, mas também, eu me lembro quando A organização. a organização na prestação de contas, a seriedade. Nossa, isso que muita gente achava complicado, para mim era assim, ai que alívio, meu Deus do céu, que coisa boa. Porque eu fui aprendendo, eu fui me letrando também sobre o que era uma organização sem fins lucrativos. Porque eu mesmo tinha uma ideia equivocada. Por exemplo, o Big Apple Circus era um circo, de âmbito nacional nos Estados Unidos. Eles se apresentavam em vários estados e tudo mais. E era uma coisa assim, a Broadway do circo, né? Só era menor do que o Ringling Brothers. E então, assim, eu quando comecei a trabalhar como palhaço no hospital, e que eu me dei conta que o meu empregador era o Big Apple Circus, e que o palhaço que criou o trabalho de palhaço no hospital era o cofundador do Big Apple Circus. Então, assim, como dizia meu mineiro pai, deu com a sopa no mel. Todo o aprendizado que eu precisava, a organização da sociedade civil séria, prestadora de contas, enfim, eu aprendi tudo isso com o Big Apple. Que Então, legal. é como se essa jornada nos Estados Unidos tivesse realmente me preparado. E aí o que aconteceu?
Anos depois, meu pai, ele ficou doente e precisando ser internado. Minha mãe ligou e falou: ó, é melhor você vir, porque a gente não sabe se teu pai vai sair do hospital. É. É E muito aí eu legal, voltei. E o Wellington, resto, porque eu estou aqui, né? Enfim, estudo bastante a história da sociedade civil no Brasil e tal, né? Então, desde a Constituição Cidadã ali como um marco, né? Que legitima muito a criação e a existência das organizações, né? E aí, a partir daquilo, leis, né? Então, enfim, associação, e depois a política pública das leis de incentivo, né? Que a gente, acho que a gente mesmo, enquanto Brasil, assim, enquanto país, desconhece o quanto elas possibilitam a existência de muitas organizações da sociedade civil no âmbito da cultura, do esporte. Então, te escutar contando a sua história, a história do Doutores, vai cruzando com esses marcos históricos, né, da sociedade civil brasileira, né? Então, assim, você muito legal, legal de escutar dizendo, falou assim, eu consigo de fato formalizar. A gente opera durante alguns anos sem estar formalizados, né? Como um grupo ali, que é o que acontece com tantas e tantas organizações Brasil afora. Né? sim, Aí, quando a gente começa a falar, isso aqui está ficando grande, a gente precisa crescer, a gente precisa de orçamento, a gente precisa organizar, vem a lei, vem uma política pública, que são as leis de incentivo, né, que possibilitam abrir um caminho para isso, né, para você conseguir, enfim, criar associação, enfim, captar recurso via lei e tal, e poder realmente fazer o trabalho crescer, né? Então, muito legal escutar, assim, Tem, é, tem, essa história. eu diria tem- que a vida foi tão generosa que ela me deu esse letramento, naturalmente, né? Isso. E Você ainda como eu estava tinha. preparado, porque você tinha acabado de voltar da sua experiência nos Estados Unidos, tendo trabalhado, e é isso, né? Os Estados Unidos fazem, quando querem fazer as coisas bem, fazem muito bem, né? Então é isso, toda a sociedade civil organizada americana tem, né, uma trajetória, enfim. Então você vem muito pronto também, né, para conseguir colocar em prática ali aquilo que estava começando no Brasil, né? tem um ponto muito importante, né, que é essa seriedade. Eu acho que o Doutores, ele foi muito importante, porque como ele atraiu muito a atenção, ele ajudou a pavimentar, né, toda Sim, esse setor. E tem uma coisa que a gente tem falado hoje, né, que de alguma forma, talvez pelo Wellington ter esse duplo lado, esse preparo ele estudou no Bandeirantes, ele é professor, ele foi para os Estados Unidos aprender, mas ele era um artista, ele é um palhaço, né? E fez com que o Doutores fosse muito sério, mas fosse pop. Né? Porque o nosso sonho, eu é, trabalho em marketing, eu falo, a gente precisa mudar as narrativas, o terceiro setor, ele precisa ficar pop, ele tem que ser uma coisa que as pessoas curtam numa dinâmica mais divertida, mais aberta. E o Doutores foi isso, né? E foi. aí tem um outro lado que eu gosto de falar, que foi o filme, né? Porque quem assiste o filme do Doutores, não dá para terminar aquele filme e falar: meu Deus do céu, eu sou um idiota, eu preciso viver diferente, eu preciso mudar meus valores. Então, eu acho que essa é a importância da organização, de pavimentar essa estruturação do setor e ser inspiracional para muitos outros. Mas isso que a gente fala hoje, terceiro setor brasileiro é tão forte, e a gente está aqui no Perspectiva justamente tentando mudar essa narrativa. Vamos ser mais pop, vamos trazer alegria e vamos mudar essa narrativa para poder ser realmente mais transformador. E tem a história do filme que eu acho legal você contar para a gente também, Wellington. Bom, o filme é aquela história, né? Você vê como a vida ela é generosa, porque eu fui me casar com uma diretora de cinema, a Mara Mourão. Ela, na época que eu a conheci, ela estava na publicidade, mas o sonho dela era dirigir um longa, essa coisa toda. E eu me lembro, o primeiro longa dela, o Alô, foi uma comédia que a gente criou juntos e tudo mais. Aí ela fez o roteiro, dirigiu. Foi um sucesso, passou muito na televisão. Então a comédia, né, sempre junto ali. E eu me lembro que à medida que o Doutores começou a se encorpar, e toda a primeira sexta-feira do mês tem a reunião, né, com todo o elenco para a gente contar as histórias. E eu chegava em casa, depois dessas reuniões, e contava: Mara, você não sabe, hoje na reunião veio uma história assim, assim. E a Mara falava: meu Deus, isso dá um filme.
Aí, no outro mês, mais uma história. Meu Deus, isso dá um filme. E aí, finalmente, um dia veio uma história que ela falou: ferrou, agora eu vou fazer esse filme. E foi assim que o filme aconteceu. E assim, o cuidado e o comprometimento da Mara em levar uma equipe de cinema extremamente reduzida, mas com toda a qualidade de equipamento, para poder ser um voyeur dentro do hospital, foi de um comprometimento profissional e artístico impecável, de jamais quebrar uma regra que pudesse prejudicar ou a visita do palhaço ou a assustar a criança, sabe, para obter uma imagem, nada. Total ética, comprometimento, enfim. Bom, não é à toa que o filme foi tão Eu estou muito reconhecido. curiosa. Qual foi a Ah, história? Qual foi a história que ela falou: "Agora sim, eu vou gravar esse filme"? Você lembra? sim, foi a história justamente de uma criança que já estava internada há muito tempo com a gente e que já é praticamente uma parceira de cena dos Doutores da Alegria. E então, eu contava para ela justamente aquela criança já tinha se tornado quase que um terceiro palhaço na dupla, cada vez que a gente visitava. Então, quando eu comecei a contar essas histórias para ela, ela falou: ferrou, porque agora eu vou fazer esse filme. E daí E foi ela tá assim no que ela. filme? A criança não, mas a história tá. Quem não viu, eu recomendo, tem que ver. A cada um ano eu olho de novo, porque tem algumas coisas muito emblemáticas, né? Que é a transformação do hospital como um todo. O Wellington sempre falava, é um ambiente, você entra num hospital, ele tá cinza. Entravam os doutores, ele fica colorido. E não é só o doente, são os médicos, quem trabalha, as famílias, né, que é muito importante elas estarem bem para o doente, e sempre isso me marcou muito, a história do preto e branco para o colorido, essa é uma coisa que Aham. ficou muito forte, né, numa fala sua, e que até hoje eu levo, e o filme é maravilhoso mesmo. Preciso E assistir quem de novo. Eu ia assisti há nela? muito tempo. Faz muitos anos que eu assisti o filme. É. Então eu Pois é, lembro não, pouco. você imagina que naquela época o filme foi para os cinemas. Foi assim, para mim foi uma grande surpresa. Nos meus sonhos mais malucos, eu nunca teria pensado em fazer um filme. Foi a Mara que quando viu, ouviu as histórias e falou, não, agora eu vou fazer esse filme. E a dedicação dela, meu Deus do céu, foi assim uma coisa incrível, porque ela sabia, sabe, do cuidado que era preciso, né? Mas é uma obra de amor mesmo. Então, eu acho que uma coisa foi gerando a outra, e esse filme, assim, até hoje, quando eu assisto, eu me lembro, eu me emociono. Ele é muito vivo, muito presente. Eu acho E que eu espero que venha mais coisas. eu ia falar que eu acho que o filme ele já é um pouco legado, né, do seu trabalho, né? Acho que Sim. você chega num lugar assim, numa consistência, né, num conhecimento, né, num lugar onde fazer um filme faz muito sentido para compartilhar aquela experiência com muito mais gente. Não só a experiência dos doutores, mas o que os doutores pregam no mundo, né? Enfim, enfim, o que vocês desejam para o mundo, enfim, para as crianças, enfim, para a saúde, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre legado, né? Então, acho que tem o filme, que é um indicador de legado, né? Tem os números, né? Então, 1,7 milhões de visitas realizadas, né? Que mais você acha? Quais são os legados, assim, dos quais você Olha, mais se tem orgulha? olha, se tem um legado maravilhoso,
que aconteceu indiretamente, mas ao mesmo tempo diretamente, o que os profissionais de saúde falavam para a gente? Nossa, esse trabalho humaniza o hospital. E a gente falava, peraí, mas humanizar quer dizer tornar humano. A gente vestia de palhaço. A gente já não somos humanos? Ah, vocês sabem o que a gente quer dizer, palhaçada, essa coisa toda. Mas a gente viu nascer o a política de humanização, a política pública de humanização do atendimento à saúde. Eu tenho muito, 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 muito orgulho desse papel inspirador que o Doutores da Alegria teve, no sentido de mostrar que com seriedade, com técnica, com acompanhamento, com parceria entre o artista e o profissional de saúde, você podia criar uma liga que beneficiava todo mundo. Então, esse é um legado do qual eu me orgulho muito e que tem uma coisa linda no Brasil, que o brasileiro não tem medo de ousar, não tem medo de vamos ver como é que fica então, vamos tentar. E foi isso que também fez o Doutores da Alegria acontecer. Então, eu me lembro, à medida que o Doutores começou a crescer, e também vou te contar um caso aqui que você não me perguntou, mas eu vou contar porque eu tenho muito orgulho. Começaram a aparecer as cópias dos Doutores da Alegria, né? E quando começaram a aparecer as cópias, eu falava, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? E porque no meio dessas cópias eu tinha descoberto e conseguido, vamos dizer assim, desbaratar a gente que estava se vestindo de palhaço para poder pegar grana de trouxas, né? Mas ao mesmo tempo tinha muita gente séria. E esse número de pessoas que foi abrindo cópias dos Doutores da Alegria pelo Brasil foi crescendo. E chegou uma hora que eu falei assim, bom, quer saber? Em vez de eu ficar aqui sentado no meu escritório pensando o que eu vou fazer, por que eu não saio e vou conhecer esses programas? E foi a experiência mais linda que eu tive, porque eu fui conhecer vários programas e em todos eles eu vi que a gente podia contribuir muito para aperfeiçoar o trabalho que estava sendo feito. E em nenhum desses programas eu vi nada que estivesse sendo mal feito. Eu via um trabalho que poderia ser aprofundado. Então foi aí que eu também falei, espera aí, Doutores é uma organização da sociedade civil. Já está começando a aparecer com a coisa da internet o nome influenciador. Então, o Doutores da Alegria era um influenciador, né? Eu falei assim, quer saber? A gente está, o terceiro setor, enfim, tudo isso é o novo. Então, vamos fazer o novo. Vamos nutrir a concorrência. Eu me lembro, o diretor executivo falou, o doutor Wellington enlouqueceu. Falei, não, vamos criar uma rede de colaboração com todos esses grupos semelhantes aos doutores que começaram inspirados na gente e nos copiaram de longe, vamos chamar para perto. E aí a gente criou um programa. Isso é uma mensagem bonita, né, Kika, para o terceiro setor, que é todo mundo parceiro nas mesmas causas, tem que se unir, e quem está mais preparado é como se o Wellington, ele foi muito generoso, óbvio, como sempre, mas ele franqueou um modelo, porque ele é um cara muito bem preparado, e eu queria que ele falasse também depois sobre o preparo que é para ir lá ser um palhaço no hospital. Não é pôr um nariz e sair lá, é muito sério, né? Mas essa mensagem eu sei que é um tema, uma pauta importante, né, Kika, do terceiro setor, essa união. Eu acho que eu ia falar assim, é muito maravilhoso escutar essa história, porque eu trabalho, Wellington, para além de apresentar o Perspectiva, eu trabalho apoiando organizações variadas da sociedade civil pelo Brasil afora, em temas relacionados a temas de gestão e infraestrutura da própria organização, né? Então, e eu vejo
muito esse dilema do empreendedor ou da empreendedora social, da liderança da organização, né? Porque assim, você começa uma organização porque você quer resolver um problema, você quer contribuir, né? E no Brasil tudo é grande, né? Você começa a fazer e aí você quer fazer mais, só que o mais ele não tem fim, porque para você dar conta do todo, você não vai dar conta do todo sozinho, né? Então, esse dilema do crescimento dentro das organizações da sociedade civil e desse lugar que é meio um tabu, que é falar sobre concorrência, né? Porque assim, em teoria não faz nenhum sentido falar em concorrência no terceiro setor. Né? A gente está aqui tentando resolver a fome, a humanização da saúde, problemas de gênero, do meio ambiente, são problemas gigantescos, né? Quanto mais gente fazendo, melhor. Né? O que a gente mais precisa é de mais gente fazendo. No entanto, tem uma dimensão muito humana e muito prática, e muito também de captação de recursos, que é isso, que você pode ter essa sensação, né? O pânico da sua diretora executiva, o pânico, ou sei lá, não sei se o pânico é a palavra correta, mas né, do tipo assim, sério, Wellington, que agora você quer ajudar as outras organizações que estão copiando a gente a fazerem melhor, jura? Né? Porque na mentalidade do setor privado isso não existe, né? Você cria lá sua lojinha de qualquer coisa. Se aparece uma lojinha nova, você não quer ir lá ajudar a lojinha nova a fazer melhor, mostrar para ela como você faz, né? Você quer fazer. Então, tem um modo de operar, assim, que é super desafiador, mas que não é que, assim, precisa ser diferente no terceiro setor. Precisa ser diferente, senão a gente nunca vai dar conta do tamanho dos desafios. E somado a isso, uma outra coisa que você também trouxe, então toda a sua fala é perfeita, assim, para ilustrar isso, que é a coisa da política pública, né? Sim, você pode ter milhares de ONGs, gente, se não tiver Estado, olha um país do tamanho do Brasil, né? Enfim, se não tiver Estado fazendo junto, é muito difícil você universalizar alguma coisa no Brasil, né? Sem parceria e sem o apoio do Estado, né? Enfim, então é muito legal de escutar, porque os exemplos que você traz sobre legado, que é justamente isso, o que fica, né? Anos se dedicando a uma causa, uma organização, e o que fica depois disso, né? E aí, quando eu te pergunto o que fica, você traz essas duas coisas que talvez sejam os dois super desafios do setor, da gente conseguir realmente sentir que ter mais gente fazendo o que a gente faz é muito positivo, é muito potente, sabe? Pois é. E assim, a culpa é de vocês também, quando eu falo. Por quê? O que acontecia? Tinha muito interesse da mídia, né, dos órgãos de imprensa e tudo mais, em documentar o nosso trabalho. E então, e para a gente também isso era muito importante, porque imagina, cada encontro, cada dupla de palhaço que entra num quarto de uma criança, ou que está no corredor de um hospital, ali é criado um espetáculo em tempo real, com começo, meio e fim. Entende? E tudo isso, se não for documentado, vai ficar no chão do hospital e na memória das pessoas, seja lá para onde elas forem. E a gente é uma organização da sociedade civil, onde a gente pede para a sociedade civil apoiar, doar, ajudar o programa a crescer. Então, quer dizer, a imprensa não era divulgar o nosso trabalho, odeio isso, era justamente prestar contas. A gente teve a manha de fazer um evento chamado uma prestação de contas pública. Quando eu estava ainda na direção dos doutores, onde foi fazer uma amostra de tudo que a gente tinha feito, aberta ao público, durante um mês. Para quê? Para que as pessoas... Porque quando eu comecei o Doutores, tinha aparecido na mídia, assim, alguns casos, sabe, assim, de ONGs malandras, sabe, que foram criadas justamente para fazer malandragem. Então, assim, para mim, e eu tinha um exemplo, o de Nova York, que mais profissional impossível. Então, a minha escola foi muito boa e eu queria fazer o mesmo. Então, o primeiro hospital onde a gente começou comprou totalmente essa ideia e se tornou, vamos dizer assim, na época,
o programa modelo, né? Que todo mundo que queria conhecer o Doutores ia para lá. E aos poucos a gente foi indo para os outros hospitais. E aí, no que entraram as leis de incentivo, isso é dinheiro público, então vamos para os hospitais públicos para devolver o dinheiro público para o hospital público. Então, assim, sabe quando é mútuo o Doutores e o Brasil, o desenvolvimento do Doutores e o desenvolvimento do Brasil também, você vê a ideia de uma lei de incentivo poder apoiar um programa como o Doutores da Alegria, mas porque é feito por artistas profissionais. Então, quando a coisa é feita com seriedade, e com competência, com profissionalismo, então os outros elementos vão se agregando, vão se parcerizando, e porque aquela história é uma ONG, não é minha, é do Brasil. A mesma coisa quando foi para fazer o Palhaços em Rede. Ah, estão copiando o seu trabalho, estão copiando. Ótimo, então deixa eu ir lá conhecer essas cópias, deixa eu ver qual vai ser a encrenca. O meu diretor executivo na época, que ele falava, ai meu Deus do céu, para de inventar. Mas a gente falou, a gente tem que se responsabilizar. E vai ser muito mais legal. Em vez da gente falar, abrimos um Doutores da Alegria em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, mas aí eu precisaria captar uma grana de lei de incentivo que não faria sentido. As pessoas naturalmente começaram a copiar a gente. E me fez sair de São Paulo, ir conhecer os trabalhos e ver, pô, tem muita coisa que pode melhorar, mas a essência está lá. Sinal que todos esses anos de matéria na TV, matérias bem feitas, documentário que a Mara fez, tudo isso é utilidade pública, tudo isso é a extensão do trabalho de uma organização da sociedade civil que, imagina, alguém vê isso e fala, pô, eu quero fazer isso, e se mobiliza. Eu não posso chegar e falar, não, você não pode. Não, eu tinha que ajudar. E justamente, a ideia do Palhaços em Rede, para mim, foi a grande manifestação disso, porque daí é justamente a minha concorrência não era com o cara, eu falava muito essa frase, a minha concorrência não é com o cara que está lá em Quixadá tentando fazer esse trabalho. A minha concorrência é com a falta desse trabalho muito bem feito em Quixadá. Então, sim, eu vou nutrir a concorrência. E aí foi lindo, porque. E eu acho que é isso, entendeu? Palhaço não está sempre encontrando um jeito diferente de fazer? E eu acho que esse é o legado que a gente tem que deixar também, sabe? Vamos procurar novas maneiras de fazer, novas maneiras de crescer. E eu tenho maior orgulho, porque durante 10 anos o Doutores manteve uma relação maravilhosa com esses programas do Brasil todo. E assim, imagina, gente, 10 anos, era um trabalho de continuidade mesmo. E eu devo muito assim a toda a equipe dos Doutores da Alegria, que abraçou essa causa também, porque não é um trabalho simples, às leis de incentivo, à cultura, que viabilizaram, quer dizer, é uma nação junta para contar uma história e fazer essa história passar para a vida das pessoas. Você vê, eu tenho o maior orgulho do movimento de humanização, do HumanizaSUS, porque eu começava a ouvir dos profissionais, esse trabalho humaniza, esse trabalho humaniza. E como palhaço, né, a gente falava, mas humanizar não quer dizer tornar humano, entende? Esse é o nosso papel. Ah, vocês sabem o que a gente Muito está falando, bom. né? Muito bom. Então, A gente está sabe? chegando no final. Passou Eu rápido. falo demais também, desculpa. Não, também, se Mas, Passou puder, rápido. fazer uns mas 10 assim, programas com você. tá ótimo, vamos fechar então. Não, Vamos... A não, a minha Kika tem o iniciativa. último Não. bloco, tá louca? É o mais É, legal. o último bloco aqui de. Então bora. Bora. O último bloco é bloco de rapidinhas, né? O que você. Qual a mensagem que você deixa para outras lideranças
de organizações da sociedade civil, assim, a partir do seu aprendizado e da sua história? O que você diz para esses líderes de hoje, quem hoje tá ali, né, o Wellington voltando de Nova York, ali com ideias e começando ainda sem CNPJ, ou com CNPJ recém-criado? Que mensagem você deixa para essas pessoas? Se joga para fazer o melhor. Faz. E se você, ainda mais se você for porque eu me lembro que teve uma época na minha vida, foi muito importante, que eu falava assim, caramba, o que eu virei? Eu era um professor de inglês que virou ator, que virou palhaço, agora eu estou à frente de uma organização da sociedade civil, o que eu virei? E foi nesse momento que entrou a Choca na minha vida e falou, um empreendedor social. E a hora que eu... Como é importante a gente ter uma definição, um reconhecimento, onde você fala, pô, então eu não estou sozinho. Tem mais malucos que estão fazendo essas coisas incríveis. Então a Choca veio teve e tem até hoje um papel importantíssimo na minha história, na história do Doutores e na história de milhares de empreendedores sociais no Brasil e no mundo. E na minha. Não é mesmo? Olha só, justamente. Então, quer dizer, é isso, é lindo, porque é uma rede viva, é um trabalho vivo, porque é sobre conexão humana, é sobre fazer o melhor, é sobre tornar melhor a vida do outro, a vida do mundo mais justa, né? Em várias formas, várias linguagens. Então, não tem limite. E eu penso assim que é muito importante, eu agradeço muito a oportunidade da gente estar fazendo essa entrevista e esse programa, porque na minha idade hoje, depois de ter visto tudo isso, eu ainda estou falando com vocês com fé e com total verdade de que esse é um caminho extremamente válido e que pode ser ainda maior e mais potente. Ainda mais nesse Brasil de hoje, né? Então, eu acho que essa é a missão das organizações sérias da sociedade civil, essa é a missão. Todo o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente não pode ficar na mão de um departamento, um ministério, é todo mundo junto. E a sociedade civil tem um papel e uma potência muito grandes. A gente pode fazer ainda muito mais. E eu espero que essa entrevista inspire muita gente a arregaçar as mangas e se jogar. Com certeza, vai sim. Alan, vamos terminar? Como é que você termina aí? É muito simples. O Brasil precisa de mais Wellingtons. Obrigado por existir, por inspirar tanta gente e continuar com esse otimismo e com esse exemplo. O Brasil precisa de mais Wellingtons. Olha, e por sorte a gente tem, viu? A gente tem um monte e a gente entrevista vários deles e delas aqui no Perspectiva toda semana. Então, com isso, acabamos. Agradeço muito você ter aí aberto seu coração e compartilhado sua história com a gente. Foi um prazer. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. E estamos aí para o que der e vier. Estamos aqui junto para construir uma sociedade cada vez mais justa, inclusiva, diversa e sustentável. Esse é o Perspectiva. É isso aí, diversão porque sempre. É muito gostoso tornar o mundo melhor. Não é fácil, é ralação, mas vale a pena. Valeu, gente. E esse foi mais um episódio do Perspectiva. Hoje a gente mergulhou na alegria e na próxima semana tem mais Perspectiva, sempre trazendo histórias, ideias, visões de futuros para pensar o Brasil junto com vocês. Se você curtiu a conversa, compartilhe o episódio, comente e segue o Observatório do Terceiro Setor nas redes. Assim você ajuda essa conversa a chegar mais longe. É isso aí. Obrigada e até a próxima. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.